Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Milhões de brasileiros se preparam para ir às urnas no próximo domingo para escolher candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Foram 46 dias de campanha até aqui. Dia 16 de agosto. Chegou, hein? Agora é oficial. Foi dada a largada. A campanha eleitoral começa oficialmente hoje, com mais de 28 mil candidatos espalhados por todo o país. Bolsonaro dará a largada da campanha em Juiz de Fora, local onde sofreu a facada durante a disputa de 2018. A ideia da coordenação do presidente é reviver nos eleitores sentimentos que impulsionaram a candidatura há 4 anos. Com os indicadores econômicos apresentando sinal de melhora nas últimas semanas, o QG bolsonarista avalia que há espaço para avançar nas pautas conservadoras, que mobilizam o eleitorado mais fiel do presidente. Do lado petista, a investida eleitoral terá início em frente a uma fábrica de automóveis, como forma de resgatar as origens operárias de Lula e reforçar a ligação com esse extrato dos eleitores. Além disso, até o final da semana estão previstos grandes comícios em Belo Horizonte e São Paulo. Não por acaso, capitais de 2 estados onde o ex-presidente viu a vantagem anti-Bolsonaro diminuir na última semana. Além da busca por votos nas ruas, os candidatos tiveram ainda 36 dias de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Os principais pontos na propaganda de Lula, por exemplo, devem ser os seguintes: apontar auxílio emergencial como eleitoreiro, criticar a duração do Auxílio Brasil, exaltar programas sociais criados pelo PT. Esse ponto deve estar fortemente presente nas propagandas petistas na internet. Defender a democracia e difundir a ideia de que igreja não é partido. As peças do presidente Jair Bolsonaro devem exaltar indicadores econômicos, enaltecer o Auxílio Brasil, reapresentar escândalos de governos petistas, atrelar a imagem do presidente ao combate à corrupção e avançar em pautas conservadoras. Durante as últimas semanas, apesar de oscilações nas pesquisas de intenção de voto, os números de diferentes institutos reforçaram a tendência de uma disputa polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em segundo lugar, candidato à reeleição. Em uma campanha marcada por um alto grau de rejeição dos 2 nomes que protagonizam a corrida presidencial, uma das estratégias dos candidatos foi tentar se aproveitar dos tropeços dos adversários. O petista disse o seguinte: olha, quem quiser bater em mulher, bate fora de casa ou fora do Brasil, porque nós não aceitamos isso aqui. Obviamente, a fala, que não é a mais bem colocada de todas, foi cortada e fartamente explorada pela oposição, em especial os bolsonaristas. E aí, Bolsonaro tentou usar aquele espaço também para fazer uma sinalização às mulheres, onde ele segue perdendo, segundo as pesquisas, para Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, do lado da primeira-dama, disse que tem uma grande companheira, Michele Bolsonaro, a quem ele chamou uma mulher de Deus. Mas aí o presidente cometeu uma senhora gafe, para usar um termo ameno. Bolsonaro sugeriu a comparação entre Michele e a mulher de Lula, Janja, sim, em termos estéticos, e puxou um coro em plena celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Um coro de que ele é imbrochável. Advogados estão preparando ações para processar o ex-presidente Lula por dano moral coletivo. O motivo, a vinculação que Lula fez de Bolsonaro e de apoiadores à Ku Klux Klan. Ao chamar, o entendimento dos aliados de Bolsonaro é esse. Ao chamar milhares de pessoas de racistas, de supremacistas, Lula está caluniando uma parcela significativa da população e causando lesão grave, injusta e intolerável a esse grupo. Foi um momento do debate assim, muito impressionante. A expressão é um pouco desgastada, mas é essa mesmo. Não só a virulência com que ele ataca a jornalista, dizendo, você sonha comigo, mas o tiro de canhão que o presidente Jair Bolsonaro dá no próprio pé. Até aquele momento, ele tinha conseguido carregar o debate pelo tema da corrupção. A partir daquele momento, o debate vira, a misoginia se torna o tema central Evidente. Do debate e é um tema muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Do Lula,
Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, ô ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. A 2 dias do primeiro turno das eleições, Lula e Bolsonaro se mobilizam na busca para conquistar mais votos no próximo domingo. Nesse episódio do Item Mais, vamos conversar com aqueles que acompanharam bem de pertinho as campanhas dos 2 candidatos que lideram a corrida presidencial e procurar entender como o Lula e Bolsonaro esperam obter um resultado positivo nessas eleições. Os repórteres da CNN, Tainá Falcão e Leandro Magalhães, vão conversar com a gente e trazer os bastidores dessa corrida eleitoral. Começamos pelo candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula. Portanto, a nossa conversa é com a Tainá Falcão. Tainá, é muito bom a gente fazer podcast, principalmente quando a gente conversa com amigas. Por isso, seja muito bem-vinda aqui. Muito bom conversar com você. Obrigada, Carol. Para mim é um prazer. Eu já tô virando habituê, né, do podcast. Eu tô adorando. É assim que a gente gosta, viu? Um prazer enorme. E aqui nessa correria que a gente ama, né? Pois é, e a Tainá correu muito, percorreu o Brasil, porque ela foi o que a gente chama aqui na linguagem jornalística de carrapato. Então, ela acompanhou muito de perto a agenda do ex-presidente Lula, candidato do PT, e vai trazer muito para a gente dos bastidores, do que a campanha do candidato fala nesse momento e, principalmente, Tainá, nessas horas que antecedem o primeiro turno das eleições. Qual que é a aposta da campanha e por que investir na agenda dessa sexta-feira, mirando as eleições de domingo? Carol, a agenda dessa sexta teve uma reviravolta, né? Que a gente soube agora há pouco, antes da gravação, que foi uma mudança de rota do candidato, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava focado muito no Sudeste. A gente já vinha batendo nessa tecla, mostrando para vocês que ele tinha, né, uma preocupação grande com Rio de Janeiro e São Paulo, tem ainda, né, antes desse primeiro turno. Minas Gerais também é uma questão, é onde ele tenta recuperar votos com visitas ao norte de Minas, né, tenta também diluir um pouco do sentimento antipetista que está sendo trabalhado pelo candidato local, o Zema, né, que é competidor do Calil, candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. Enfim, são estados importantes, estados chaves que a gente chama para a eleição, para a definição de uma eleição e para o peso, né, nesse primeiro turno. Mas a gente sabe nos bastidores, e desde a semana passada a gente já tentava antecipar e não conseguia, porque as agendas do Lula são definidas muito em cima da hora. A gente fica sabendo, às vezes, menos de 24 horas, às vezes no dia. Então, assim, são agendas que são definidas, claro, porque tem muita gente para definir a agenda do ex-presidente e eles fazem um balanço de onde o PT está precisando ganhar voto, né? Então, tinha uma pressão grande nessas últimas semanas para que ele passasse pelo Nordeste, em alguns estados em que eles acham que conseguem ganhar dos opositores, e aí eu cito Bahia e Ceará. O Lula concentrou a agenda dele, num primeiro momento, na pré-campanha no Nordeste, que é onde ele já tem esse público, esse voto, né, a maior parte do seu eleitorado. E na campanha mesmo, ele deu uma diversificada, né? A gente visitou, acho que 9 estados junto com ele, deve ter perdido uns 2 por aí, né? Mas ele foi ao norte, ele foi ao sul, ele teve... No centro-oeste ele não foi, mas ele mandou o interlocutor, né, dele, que é a grande estrela da campanha, o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e teve muito centrado nessa última fase, nessas últimas semanas, no sudeste. Agora,
a ida dele repentina na sexta-feira para 2 estados do Nordeste, Ceará e Salvador, tem a ver, claro, já acionei algumas fontes aqui, com essa probabilidade de conseguir as chapas estaduais nesses 2 estados do Nordeste, né? São estados importantes e que seria um presente para o PT conseguir desbancar o ACM Neto na Bahia, né? Lá no Ceará também a gente deve lembrar que teve toda uma polêmica com a família Gomes, né? Com Ciro Gomes e com o PDT, o racha do PDT com o PT, que eram aliados históricos. Entrou um candidato meio que de última hora, era para ser a candidata do PT, a Isolda, entrou o Eumano pelo PT, então assim, vai ser uma demonstração de força grande se o PT conseguir fazer as chapas estaduais no Ceará e na Bahia. E fechando no sábado, ele tem caminhada em São Paulo, né? Não pode fazer comício nem na passagem dele pelo Nordeste, nem no fechamento de São Paulo, então são caminhadas os atos de fechamento de campanha. Tainá, o ex-presidente Lula, assim como os demais candidatos, aqueles que melhor pontuam nas pesquisas de intenção de voto, que percorreram o Brasil nessa campanha. Qual que é o balanço que a campanha do PT faz durante essas viagens? Inclusive, o que definiu esses destinos? Foram as pesquisas de intenção de voto? Era, de fato, uma agenda que estava ali observando o que apontavam os institutos de pesquisa? Carol, o que a gente foi percebendo, como a gente começou na CNN uma cobertura muito antecipada, como eu estava falando para vocês, viajando já na pré-campanha, a pré-campanha foi ali onde já tem o jogo jogado, né, para o ex-presidente Lula, onde ele tem o seu eleitorado fiel, que é no Nordeste, a sua base. Então, ele começou rodando os estados do Nordeste até para começar a nominar as pessoas que estariam nas chapas estaduais, porque muitas tiveram conflitos, então, como a gente citou agora há pouco, né, o caso do Ceará, então, assim, para dar nome a esses candidatos que não eram tão conhecidos em alguns lugares, né, e para também dissolver alguns problemas que se criaram no começo dessa pré-campanha. Depois disso, o Lula viajou aqui, focou muito em São Paulo, porque tem uma pretensão de fazer Fernando Haddad governador de São Paulo, tanto que o Alckmin ele foi praticamente deslocado da campanha nacional durante o período oficial de campanha para acompanhar o ex-prefeito Fernando Haddad nas agendas no interior de São Paulo, onde ele tem dificuldade de voto, Rio de Janeiro, e teve passagem recente também, Carol, ele teve no norte, claro, eu estou puxando da minha memória os lugares por onde a gente passou, e ele teve mais recentemente no sul, e havia um questionamento, mas ele vai para os estados onde Bolsonaro tem maioria, onde Bolsonaro ganha, né, nas pesquisas, tem percentual de voto muito maior do que ele, onde Fernando Haddad, Santa Catarina, por exemplo, perdeu com 24% dos votos contra quase 80% do Bolsonaro em 2018. Mas era um gesto assim, visto pela campanha como importante, até para demonstrar que o ex-presidente não estava acuado nesses estados, né? Então, ele fez atos, ele esteve no Paraná, em Curitiba, de Sérgio Moro, onde floresceu a Lava Jato, de Deltan Dallagnol, esteve em Santa Catarina, Florianópolis, que é considerado reduto bolsonarista, foi também a Porto Alegre. Não há intenção, Carol, de crescer nas pesquisas e ultrapassar Bolsonaro, porque ali o voto é conservador e o voto bolsonarista já está muito sedimentado, mas de tentar pelo menos equilibrar, não perder tão feio, como a gente costuma dizer, e tentar alavancar os candidatos a governo que estão em dificuldade nessa região. E aí, nesse final de campanha, ele vem para cá, muito para Minas, Rio, São Paulo, e decide de última hora ir para o Nordeste nessa estratégia que a gente já vinha mapeando de tentar dar aquela ajuda final aos candidatos que têm demonstrado capacidade de ganhar ou de ir para um segundo turno, ainda de crescer nessa reta final, nesses últimos dias de campanha, Carol. Tainá, para você que esteve nessa maratona, o que você destaca? O que te chamou a atenção, principalmente nas estratégias do PT nessa disputa pelo Palácio do Planalto? Carol, fazendo uma retrospectiva do que foi a campanha do ex-presidente Lula, ele tem um opositor na visão interna do PT que não se ajuda, né? Então, para eles, assim, eles precisavam, qual que era a regra mestre da campanha? O Lula não pode deslizar. Então, havia uma tensão muito grande com o discurso do ex-presidente, que, né, passou muito tempo longe dos holofotes,
já é um Lula diferente, mais velho, né? Tem as suas vantagens por ser hoje um homem mais experiente, ter tido 8 anos de governo, mas é um homem já mais velho, não teve aquele corpo a corpo que a gente está acostumado a ver nas campanhas de Lula indo para a rua. Havia uma preocupação muito grande com violência política, dados, né, os casos que aconteceram. Então, assim, é uma campanha diferente, uma campanha mais curta. Isso foi alvo de reclamação do próprio ex-presidente recorrentemente nos discursos dele. Mas se eu fosse citar para você algo que me chamou a atenção e que era a grande preocupação deles nesse momento, era com a fala do ex-presidente e como ela seria externada, né? Evitar deslizes que pudessem fazer Lula perder pontos. Nesse momento, eu tive com os coordenadores de campanha da comunicação do Lula na semana passada, eles estão muito otimistas. Otimistas, realistas, mas muito mais otimistas do que antes. E digo isso porque o entendimento deles a gente acredita que nesse momento é muito difícil qualquer coisa que Bolsonaro faça que vá minar a eleição de Lula, entendeu? Chegou-se a falar em bala de prata, do lado de lá e tal, mas eles estão achando é que o que tem do lado de lá é desespero e que não existe nada hoje capaz, nenhum discurso, nem o antipetismo, claro que teve impacto, mas nenhum discurso contundente do lado de lá que possa impactar na campanha do ex-presidente Lula, que seja capaz de acabar com a possibilidade dele se eleger, entende? Tainá, é muito evidente a estratégia do PT de investir no voto útil nesse primeiro turno, buscando uma definição já no próximo domingo. Porém, como fica claro nos institutos de pesquisa, também são grandes as chances de uma definição só em 30 de outubro. Já tem, nesse momento, estratégia em curso mirando esse segundo turno? Carol, quando a gente pergunta é assim, cada coisa de uma vez, né? Eles estão contando com o segundo turno, embora estejam muito entusiasmados com a possibilidade real do ex-presidente levar essa eleição no primeiro turno. O que eles dizem é assim, 50-50, tá metade-metade. A gente, sabe, tá empatado. Antes a gente estava menos otimista, agora a gente empatou com a probabilidade do primeiro turno. E é curioso até, porque eu tô conversando com gente do Centrão, com parlamentares que já demonstram uma movimentação de reaproximação com os petistas. E eu ouvi ontem de um deputado do Republicanos que ele acredita que tem 60% de chance do ex-presidente levar no primeiro turno. Ou seja, é uma sensação que bate também nesses políticos que tiveram essa caminhada de 4 anos junto com o presidente Bolsonaro. Agora você falou das estratégias, Carol, rapidinho, só para pontuar. Tem uma estratégia, a gente viu isso em curso da semana passada para cá, de atrair o voto útil, de minar o voto de Ciro Gomes. Em alguns momentos Lula evitou falar sobre isso, mas essa semana mesmo, na segunda, falou abertamente que não vê problema nenhum dele pedir voto do Ciro, assim como o Ciro pedir voto dele ou da Tebet, etc. Mas tem uma estratégia em curso, é uma estratégia que foi antecipada, dada a possibilidade dele vencer no primeiro turno. Tem uma preocupação muito grande com a abstenção, porque é onde eles percebem que está o eleitorado do ex-presidente Lula, aquele eleitor de baixa renda que pode, na hora H, decidir não votar, não encontrar transporte, enfim, tem outras dificuldades logísticas, aquele eleitor que está no interior do país, enfim. Então, ele está mirando nessas duas questões e são 2 pontos que não saem do discurso dele: voto útil e abstenção. E os movimentos que ele fez da semana passada para cá, tanto de encontros com ex-presidenciáveis, trazendo, por exemplo, Henrique Meirelles para junto, né? Essa semana, encontro com ex-ministros de FHC, Sarney e Itamar Franco, intelectuais, economistas. Isso tudo mirando no voto útil, para dar a ideia de nós pensamos diferentes, mas estamos juntos por um propósito, né? Que é derrubar Bolsonaro, tirar Bolsonaro do poder. Eles usam muito essa história de democracia versus barbárie, né? A campanha. E tem a abstenção, que é a grande preocupação deles nesse momento, e por isso fizeram recentemente aquele evento com os jovens, com os influenciadores, né, que eles acham que esse voto do jovem ali, que não tem a obrigação de votar, dos 16 anos e tal, mas pode ajudar a acabar com a eleição no primeiro turno, Carol.
Tainá Falcão ainda tem muito trabalho. Afinal, estamos aí às vésperas do primeiro turno, então Tainá Falcão com certeza vai estar atenta a todos os movimentos do ex-presidente Lula, trazendo informação na tela da CNN e aqui com a gente no Item Mais. Tainá, obrigada, um beijo, bom trabalho. Que delícia, Carol, amei. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Um beijo para vocês. Nas horas que restam até o primeiro turno, os objetivos dos dois candidatos, que, segundo as pesquisas, centralizam a disputa pela presidência, parecem claros. Por um lado, Lula espera conquistar o número de votos suficientes para definir a eleição já nesse domingo. Por outro, Bolsonaro busca reduzir a vantagem do petista e levar a disputa para o segundo turno, em 30 de outubro. Tem muito menos votos de indecisos a serem conquistados do que dos outros adversários dentro desse movimento que está em debate. A gente tem falado muito dessa perspectiva daqueles que rejeitam o governo e daqueles que rejeitam o PT. Também é a mesma coisa. O movimento que o governo precisa fazer é aumentar a rejeição ao PT para não só não perder os seus votos, mas para atrair votos do eleitor antipetista que coloca a rejeição ao PT como primeiro valor da sua escolha política nessa eleição. E é com esse eleitor que Jair Bolsonaro pode ir para o segundo turno, porque para ele, qualquer voto que não seja em Lula, mas seja em outro candidato, ou em Bolsonaro, ou em Ciro ou Simone, é melhor para garantir a realização do segundo turno. Não aumentar a rejeição ao PT e a ele próprio e levar, por exemplo, a um voto nulo ou branco, não ajuda Bolsonaro, porque diminui a quantidade de votos válidos. Hora de falarmos com quem esteve também acompanhando bem de perto a campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, Leandro Magalhães, nosso repórter que também rodou o Brasil acompanhando a agenda de Bolsonaro. Leandro, como eu falei há pouco com a Tainá, repito aqui para você, é sempre um prazer quando a gente conversa com os nossos amigos. Seja muito bem-vindo. Carol, sempre é um prazer. Além de fazer o jornal, né, às vezes o Agora, ou em outro jornal a gente se encontrar na TV, agora também pelo podcast. Sempre uma satisfação conversar com você pela simpatia e pelo profissionalismo também. Leandro, vou aqui manter o equilíbrio e, em certa medida, manter também as perguntas que eu fiz há pouco para a Tainá. Para começar, Leandro, faltam poucas horas para o primeiro turno. Qual que é a aposta do candidato à reeleição? Qual que é a estratégia de campanha para esses últimos momentos? Olha, a estratégia de campanha do candidato do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, é a seguinte agora. 2 pontos. Conversei com alguns integrantes da equipe e, primeiro, é focar na questão dos erros da gestão do ex-presidente Lula, né, durante o governo do PT. Apontar ali as falhas e dar ênfase aos casos de desvio de corrupção, né, para o brasileiro relembrar, para o eleitor relembrar do que aconteceu lá. É evidente que a gente acompanha na propaganda na TV e no rádio já algumas inserções, né, mas eles querem intensificar isso com trechos de delações, por exemplo, premiadas, feitas lá atrás, já para poder relembrar o brasileiro, né, dar ênfase a isso. E um segundo ponto que há um destaque na equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro é justamente tentar falar para aquele grupo que está indeciso, né? O que eles dizem é sair um pouco da bolha, né? É falar com aquele eleitorado que está indeciso hoje. Então esse vai ser um desafio que muitos já defendem que tem que agir dessa forma, tentar falar para aquele grupo que está indeciso ainda. E, Leandro, quanto que as pesquisas de intenção de voto nortearam a agenda do presidente Jair Bolsonaro? Carol, um ponto que eu destaco nos números das pesquisas, que eu acho que esses números fizeram com que a equipe de campanha realmente percebesse a necessidade e a importância, foi justamente a traçar um diálogo, mostrar as ações do governo para o eleitorado feminino. A gente percebeu isso no início da campanha, com a presença da primeira-dama fazendo um discurso no Rio de Janeiro, e, além disso, mostrar as ações, né? O que o governo fez para o eleitorado feminino, né? Para as mulheres. E isso a campanha se mexeu. De um modo geral, eu consigo perceber da equipe do presidente Jair Bolsonaro que eles não dão muito crédito aos números nas pesquisas. E eu vou explicar o porquê, vou tentar justificar. Assim como a Tainá está acompanhando a campanha do ex-presidente Lula, eu estou acompanhando a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Já visitei mais de 30 cidades, a gente da CNN, a gente acompanha de dentro mesmo, com um carro, com a equipe atrás do presidente, e também todas as vezes quando há motociata, a gente também acompanha em uma moto, né? Então,
A quantidade de pessoas nas ruas, Carol, impressiona. E eu converso com os apoiadores e escuto dos apoiadores um apoio de graça, né? É espontâneo. Talvez esteja aí a resposta para a equipe de campanha demonstrar tanta certeza de que os números não correspondem à realidade quando acontecem esses eventos com o presidente Jair Bolsonaro. A quantidade é muito grande de apoiadores de várias idades, idosos, jovens, mulheres, homens, gays, ou seja, a gente consegue enxergar isso nesses movimentos, nessas ações, nessas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha. E aí eu te fiz essa pergunta, Leandro, porque entre os últimos compromissos de Bolsonaro, estiveram visitas às cidades do Nordeste. Qual que é a importância para Bolsonaro manter palanques estaduais caso as eleições caminhem para um segundo turno na disputa presidencial? Carol, esse ponto é um ponto importante porque as pesquisas mostram isso e o próprio Jair Bolsonaro sabe que na região Nordeste, sobretudo no interior, há cidades ali em que o nome do ex-presidente Lula é mais citado, né? Mas mesmo assim, ele visitou cidades da região Nordeste, Garanhuns, por exemplo, em Pernambuco, que é um reduto do ex-presidente. A gente foi à cidade, a gente acompanhou, cobriu a manifestação lá, a motociata em Caruaru também. Havia muita gente, muito apoiador. Essa semana ele visitou Petrolina também em Pernambuco e Juazeiro na Bahia. Havia muitos apoiadores na região. Até o próprio Flávio Bolsonaro, um dos coordenadores da campanha, ele disse no mês passado que nessa reta final iria visitar alguns estados, né, da região Nordeste, mas, sobretudo, os estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E iria concentrar mais esforços nesses estados, já que o eleitorado é muito maior. Em um segundo turno, o número de viagens vai ser muito maior, mas o esforço, né, a concentração, vai ser justamente nesses 3 estados. E vamos à pergunta pessoal de toda essa agenda de Bolsonaro. O que te chamou mais a atenção, Leandro? Carol, a minha leitura, a minha interpretação é de quem está acompanhando, né, a campanha desde o início. E 2 coisas me chamaram a atenção desde o início. Eu sempre gosto de acompanhar no meio lá da motociata, por exemplo, para conversar com as pessoas, quando há grupos, né, reunidos, para saber se o movimento ele é articulado, se é um movimento de apoiadores que estão ali coordenados. E foi totalmente diferente. Você encontra pessoas que moram num canto, que pegou o carro e quis viajar, ou uma cidade próxima que veio participar do evento de uma motociata, pegou uma moto de um parente, de um amigo para estar ali presente. Você sente que há um apoiador espontâneo, né? Isso me chamou muita atenção. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Carol, é a quantidade de pessoas. Eu fico numa moto, né? Tenho o piloto lá, o motoqueiro, né? E eu fico acompanhando dentro da motociata para ver os movimentos. E a gente consegue perceber isso de forma voluntária e a quantidade de gente. Muita gente nas ruas, né? Nas casas de verde e amarelo. Esse campo de visão que eu tenho, que é cobrindo essas manifestações. Leandro, se há pouco eu falava com a Tainá que a estratégia da campanha de Lula está muito clara, que é investir no voto útil. Para Bolsonaro é tentar esticar ao máximo para o segundo turno e tentar reverter esses números nas próximas semanas. É uma estratégia que está muito clara, inclusive já tem operação em curso de olho nesse segundo turno? Já, Carol, por exemplo, a equipe mesmo de campanha já está fazendo já agenda de visitas a várias cidades para um possível segundo turno, né? De uma forma muito mais intensa. Agora o presidente Jair Bolsonaro já visita, já tem uma agenda muito intensa. Eu não sei como a equipe consegue aguentar, porque é motociata, é sol, depois pula para uma outra cidade e muitas vezes no mesmo dia viaja para 2 ou 3 cidades. No segundo turno isso pode aumentar. Isso pode não, vai aumentar, segundo a equipe de campanha. E a estratégia é essa, a estratégia é falar do governo do PT lá atrás, os erros do governo e tentar focar no eleitorado indeciso, né? Sair um pouco da bolha. Não falar para aqueles que estão... Falar, lógico, para os apoiadores, mas também tentar convencer aqueles que estão indecisos, né? Leandro, sempre um prazer. Por favor, venha mais aqui. Claro, vamos conversar ainda muito. Afinal, ainda temos o primeiro turno aí pela frente. Muito trabalho. Carol, a satisfação é toda minha. Eu acho que é bacana a gente poder ter esse espaço, tanto a Tainá como eu, né, para poder a gente falar esse relato pessoal de como ocorrem as campanhas. Esses detalhes que a gente observa, que eu acho que são interessantes a gente mostrar para o nosso público. Então, sempre à disposição, a gente vai se falar muito ainda.
E tem mais de olho nas eleições. No próximo domingo tem o primeiro turno. Vote, vote consciente. E claro que na segunda-feira vamos trazer toda a repercussão, todo o bastidor e análise aqui no Item Mais. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço e Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.